3 leituras para talvez atiçar a sua curiosidade no mundo dos romances, no mundo da ficção. Muito provavelmente você deve ser uma pessoa que não lê, não porque você não gosta de ler, ou porque você... Ou sim, porque você não gosta de ler, ou sim, porque você não tem o hábito de leitura. E por que eu disse que muito provavelmente você é uma pessoa que não lê? Porque os relatórios apontam que pela primeira vez o Brasil tem mais não leitores do que leitores. Isso é um problema, principalmente no mundo onde cada vez mais as pessoas recorrem a abreviações, a textos rápidos, a análises superficiais e agora terceirizando a sua capacidade de pensamento para as inteligências artificiais. Neste universo, os poucos que leem ainda preferem leituras técnicas, por óbvio. Um livro técnico sobre a sua área de atuação, sobre a sua parte profissional ou mesmo para aprimorar a sua oratória, a sua capacidade de regulação emocional, entender mais sobre o comportamento humano, etc. Esses livros técnicos, eles tendem a ter em nossa consciência uma percepção de maior utilidade do que você lê um romance, principalmente do que você lê uma ficção, que é uma história totalmente inventada, que se passou em lugar nenhum, só na cabeça do autor, e a partir disso, claro, o leitor ou o potencial leitor enxerga na literatura, não nos livros técnicos, mas na literatura, uma inutilidade, né? Por que eu vou ler esses livros de ficção se eu tenho esse monte de livro técnico aqui para ler e eu posso me aperfeiçoar e etc. E assim também aqueles que enxergam os livros técnicos às vezes pensam, por que eu vou ler todo esse livro se tem um vídeo no YouTube explicando como esse livro é, o que esse livro fala. E esses que vão ver os vídeos no YouTube também pensam agora, por que eu vou ver esse vídeo no YouTube se eu posso perguntar para o ChatGPT o que esse vídeo e o que esse livro eles estão falando. Então, se você quiser sair um pouco desse universo hiperprodutivo, pensando só em obtenção de conhecimento que alavanque a sua vida pessoal ou profissional, principalmente profissional, quando a gente fala em termos de livro técnico, eu vou te deixar aqui, se você quiser dar uma recuada e investir um pouco de tempo numa leitura que não necessariamente num primeiro momento te trará um repertório técnico, mas que te trará sim uma série de referências que podem tanto acalmar um pouco a vertigem do mundo real, silenciando o mundo real à medida em que você vai entrando na história, ou também, em alguma instância, te trazer sim ferramentas profissionais. Pois bem, minha primeira indicação é o livro Guerra do Fim do Mundo, que é um livro escrito pelo escritor peruano falecido ano passado, Mário Vargas Llosa, prêmio Nobel, salvo engano em 2010, ele ganhou o prêmio Nobel de Literatura. Esse livro, A Guerra do Fim do Mundo, ele se passa na cidade de Canudos, na população de Canudos, ou não sei como é que eu posso falar, no lugar lá do sertão da Bahia, onde ocorreu a Guerra de Canudos. O Mário Vargas Llosa, para escrever esse livro, ele morou em Salvador durante 3 anos e fez uma série de peregrinações para o interior da Bahia, acompanhado inclusive de escritores brasileiros muito famosos, um deles foi o Jorge Amado. Ele também viajou para várias bibliotecas mundiais para tentar ter mais documentos para conseguir escrever esse romance. É uma obra, na minha análise, monumental do Vargas Llosa e é um romance de ficção inspirado num evento que aconteceu de fato, que foi a Guerra de Canudos, quando Antônio Conselheiro, um pouco antes da própria guerra, né, da guerra propriamente dito, quando Antônio Conselheiro, logo após a instauração da República aqui no Brasil, Antônio Conselheiro se negou, digamos assim, a se adequar às normas da República, principalmente aos impostos, a algumas alterações em termos de religião, aos hábitos e etc. E ele acabou fundando uma civilização, um povoado, melhor dizendo, era as palavras que eu estava procurando, um povoado num lugar chamado Canudos. Antônio Conselheiro começou aos poucos a ter muitos adeptos às suas ideias, que ele ficava pregando e etc. E acabou que em algum momento tinham milhares de pessoas lá. O governo brasileiro à época, o exército brasileiro à época, por uma série de teorias conspiratórias, entendeu que aquela civilização, que aquele povoado era uma ameaça à instauração da República, e aí tinha uma série de teorias de que, na verdade, a Inglaterra estava patrocinando o povo de Canudos com armas e com comida para que o povo de Canudos derrubasse
a instauração da República aqui no Brasil e que continuasse o império do Dom Pedro II. Na verdade, existiu ali uma série de erros de comunicação. Se hoje a comunicação já é um problema, imagina na época, né? 1891, 1892, logo depois da instauração da proclamação da República, acabou que o exército fez 2 ou 3 incursões, não lembro exatamente agora. Então não assista esse vídeo aqui para você entender de história, é apenas uma recomendação de livro, estou só te dando contexto, mas o exército fez 1, 2 ou 3 incursões com soldados. As primeiras foram um fracasso tremendo, a galera de Canudos conseguiu se organizar e colocou o exército para correr. Eles ficaram meio que desprestigiados, digamos assim, frente à população, e aí voltaram com tudo e mataram todo mundo. O livro do Lhosa conta toda a história, desde a época que Antônio Conselheiro começou a peregrinar entre as cidades. Ele ficou muito tempo, muito pobre, andando por ali e fazendo as suas pregações em praça pública, até o momento que a guerra acaba. É um livro de umas 500 páginas, salvo engano, é bem extenso. Ele pega alguns acontecimentos históricos, é por isso que é um livro de ficção, embora seja inspirado na vida real. Ele, digamos assim, você vai entender o que aconteceu com Canudos se você ler esse livro, só que, claro, você não vai usar esse livro para fazer uma tese de doutorado, a não ser que você vá fazer uma tese de doutorado em literatura, né? Mas uma tese de doutorado em história, esse livro não digamos que assim, o ideal, porque pode ser que dentro da liberdade criativa do autor, de um romance de ficção, embora um romance realista, ele possa ter alterado alguns personagens que não correspondem à realidade. Um exemplo é que no livro existe um britânico, um jornalista britânico ruivo, e esse jornalista britânico é como se fosse a encapsulação que o Vargas Llosa fez de toda essa conspiração que à época pairava sobre Canudos. Eu não sei se esse sujeito existiu, até onde eu pesquisei ele não existiu. Então, tá aí uma bela obra para você entender sobre Brasil, Brasil profundo, interior da Bahia, um dos eventos mais marcantes da nossa neném república, digamos assim, e escrito por um dos escritores, um dos maiores escritores da história, que é o Vargas Llosa. A Guerra do Fim do Mundo, leia esse livro aí que você vai gostar. Segundo livro, Sobre os Ossos dos Mortos, da Olga Tokarczuk. Também prêmio Nobel. A Olga Tokarczuk tem um livro dela que é o livro monumental da sua carreira, que chama The Books of Jacob, que não tem em português, infelizmente. É um livro que se passa, salvo engano, no século XVII, e ele perpassa 4 línguas, 3 religiões e alguns continentes. Ele se passa lá no Oriente. É um livro gigantesco, em termos de, não só de tamanho, que ele é muito grosso, mas gigantesco em termos do que a autora conseguiu fazer para criar aquele livro. Muitos críticos literários, inclusive, acreditam a esse livro o prêmio que a Olga ganhou, o Prêmio Nobel de Literatura. Mas ela tem um outro livro, que é pequenininho, que chama Os Ossos dos Mortos, que é um livro que se passa, é uma ficção, né? Se passa numa civilização interiorana, num lugar que neva, e basicamente ele é narrado em primeira pessoa por uma mulher muito exótica, que gosta de astrologia e etc. E essa mulher, ela é muito defensora dos animais. O livro, agora eu não sei se eu dou spoiler ou não, acho que não, né? O livro, ele basicamente se passa então nesse lugar, começam a acontecer algumas mortes nesse lugar, nas vizinhanças ali, nas cabanas onde ela vive, naquela montanha que neva, e essas mortes começam a ser atreladas aos animais. Os animais aparentemente são os culpados por essas mortes. Ela tenta defender os animais e aí tem uma série de desenrolar dos fatos que você vai ter que ler. Por que eu tô te indicando esse livro? Porque é um livro que você vai ler e vai pensar assim: caramba, eu não sei como que pode uma pessoa ganhar um prêmio Nobel por escrever esse livro tão simples de ler. E é aí que mora a genialidade. O livro da Olga é muito fácil de ler, muito simples de entender. Primeiro porque é narrado em primeira pessoa, então o narrador é o personagem, o que facilita muito uma leitura, principalmente para pessoas que não são muito, digamos que, simpatizantes de leitura. Diferente do livro do Vargas Llosa, que é narrado em terceira, o narrador é onipresente e onisciente, então ele relata o que ocorre no mundo, mas ele não é um personagem, o narrador, né? Então assim, o fulano fez isso, o cicrano fez aquilo, ele está sentindo aquilo, agora a gente vai para outro momento no tempo. O livro da Olga não, o livro da Olga é eu estava lá, eu vi aquilo lá, é o narrador, o personagem é o narrador. É um livro muito simples, você vai entrar na história com muita facilidade, muito gostoso de ler, assim, se você já tem algum repertório de leitura, você vai ler em 3 dias, 2 horinhas por dia você termina o livro. Mas eu quero que você leia esse livro para você compreender como que é uma boa escrita e como que uma escrita muito simples, ela é muito difícil.
Se você tentar escrever uma história assim, provavelmente você vai ficar bastante frustrado, e não porque você escreve mal, mas porque grandes autores conseguem escrever de forma muito simples, e isso é muito lindo, e você tem que prestigiar. Além disso, a Olga Tokarczuk, em seu discurso do Nobel, que eu li, eu tenho esse hobby de ler o discurso dos Nobel de Literatura, ela sempre foi muito crítica, e olha que interessante, dos livros de literatura sempre falarem de histórias, contarem histórias por uma perspectiva humana. É muito curioso isso, e ela faz uma crítica muito frontal do porquê que a gente não tem mais livros de literatura sobre os animais, sobre a natureza. E ela traz em seus livros muito disso, de falar mais sobre os animais, sobre os direitos dos animais, etc. E esse é um livro que ela fez isso de uma forma muito bonita. Beleza? E o terceiro livro que eu gostaria de te sugerir é o livro do Haruki Muramaki, chamado Caçando Carneiros. É um livro que você lê esse livro, também narrado em primeira pessoa, é o narrador que narra, né? É o personagem que narra o livro. É um livro que você vai lendo e você começa a sentir, por incrível que pareça, e acho que isso é uma das definições do que é uma obra de arte muito bonita, muito boa, de qualidade, você começa a sentir que há uma magia no ar, conforme você vai lendo o livro. O livro se passa, como o próprio título diz, ele procura um carneiro específico, que é um carneiro misterioso, que tem uma estrela nas costas e aparece numa de suas propagandas. Ele é um publicitário, e aí uma de suas propagandas que ele faz para uma empresa é uma paisagem com um monte de carneiro, e um desses carneiros tem uma estrela nas costas. Ele não tinha visto quando fez isso, mas a partir disso um chefão do crime começa a buscar ele e manda ele buscar aquele carneiro que está na foto. Aí ele começa a ir atrás desse carneiro, só que começam a acontecer algumas coisas mágicas. E aí você começa Só que essas coisas mágicas, elas não são explicitamente mostradas como mágicas. Você começa a sacar que é uma mágica. Por exemplo, ele é um cara muito solitário, o narrador, como várias as obras do Haruki Muramaki. Ele é um escritor japonês que é meio depressivão, assim, e aí ele traduz isso nos seus livros. São livros que geralmente os personagens são alcoólatras, vivem sozinhos, são todo lascados da saúde mental. E esse não era diferente. Tem um belo dia, um exemplo só que vou te dar aqui, não é um pequenininho spoiler, mas não é nada que vai prejudicar a leitura do livro. Ele conhece uma menina num bar, e essa menina tem orelhas que encantam ele. E essas orelhas acabam meio que enfeitiçando ele, mas daí você não sabe se é porque ele é muito estranho, exótico e vive bêbado, ou de fato as orelhas no mundo daquele personagem são mágicas. E aí você começa a se questionar, e você vai acompanhando e a obra vai desenrolando, parece que você está num mundo mágico. Só que ao mesmo tempo nada diz que é mágico. É meio que uma construção que o autor faz de uma forma muito, muito maneira. E aí depois, quando você pensa que é mágico, vem uma cena que mostra, não, mas isso aqui não pode ser mágico se ocorreu isso. E ele vai te levando dessa forma, gerando essa ambiguidade. É um baita livro, inclusive o Haruki Muramaki era um dos mais cotados para ganhar o Nobel de Literatura de 2025. Leia esse livro, Caçando Carneiros. E, como uma dica bônus aqui, quarto livro para você pode ler o meu livro. Eu escrevi um livro de romance, e aí para quem não é versado em literatura, saiba que romance não necessariamente precisa ser uma história romântica, né? Pode ser, por exemplo, o livro Frankenstein, Drácula também são considerados romance, por mais que não tenha uma história romântica. Romance no sentido de ser um livro de literatura, de ficção. E eu escrevi um livro intitulado O Apagamento, tá aqui na tela. Ele está disponível para você comprar na pré-venda na Amazon. E aí provavelmente em janeiro vai chegar aí na sua casa. É um livro que vai ter aproximadamente umas 330 páginas, se passa no Brasil de 2030, onde todos os livros se apagaram. Do nada, todos os livros amanheceram com as páginas em branco, os PDFs e os EPUBs e qualquer outro livro digital se corrompeu. Do nada a gente não tem mais livros técnicos, não tem mais literatura, não tem mais nada de livros. A partir disso, esse mundo começa a ter uma série de problemas. E esses problemas são, na verdade, muitos dos problemas que ocorrem hoje, porque a população já não lê mais. Então, para muita gente, os livros estão esbranquiçados. Então, você vai sentir, durante a leitura do meu livro, essa crítica, mas também tem outras camadas. Uma das camadas que eu quis deixar muito explícita no livro, espero que eu tenha conseguido, é que neste mundo onde os livros se apagaram, aquelas pessoas que liam começaram a ter poderes, né? Porque você não tem mais acesso àquele recurso. Quem tinha acesso àquele recurso e tem aquilo na memória e conseguiu formar uma cognição e um intelecto robusto, com mais repertório, começaram a ter mais poderes, né? Eles começaram a ter uma coisa que outras pessoas não têm, que é essa economia intelectual mais pujante.
Aí o livro tem uma série de outras camadas que eu não vou explicar aqui, porque senão eu vou dar um monte de spoiler. Eu quero que o público tente entender o que eu quis fazer. O livro se passa então em 2030, os livros se apagaram, um neurocientista tenta resolver o problema, o governo não vê isso com bons olhos, e aí uma série de acontecimentos se desenrolam a partir disso. O link está aqui na descrição, compra aí na pré-venda, que o preço fica um pouco mais baixo, e eu espero que quando chegue na sua casa você tenha uma leitura agradável, principalmente se você não é acostumado a ler livros de ficção, porque um dos intuitos do meu livro é que você entre no universo da leitura de literatura. Por isso que eu fiz, porque eu tenho muitos fãs, eu tenho muitas pessoas que me admiram e eu sei que muitas pessoas vão ler só porque eu escrevi. Eu quero tentar aproveitar essa porta que eles vão abrir para mim, para introduzir um livro de ficção que possa fazer com que eles virem leitores de outros livros. Inclusive dentro do meu livro tem uma série de outras comentários sobre outros livros, né? Porque esses livros se apagam, então eventualmente os personagens comentam sobre os livros, até para você que não é leitor ter outras referências do que ler depois. É isso, final? Valeu? Like no vídeo, compartilhe com as pessoas que você acha que tem interesse, inscreva-se no canal e nós nos vemos no próximo episódio ou no próximo vídeo.